Olá, Shalom. Eu sou o pastor Rui Nascimento e estou trazendo essa mensagem hoje para, talvez, mais uma vez, trazer uma polêmica. O que eu gostaria de falar hoje é sobre os fariseus. Os fariseus que tanto são acusados e perseguidos, aqueles fariseus que estão lá descritos nos evangelhos e que perseguiam o Senhor e Yeshua, embasados em algo que era muito real para eles. Nós percebemos que em todos os momentos os fariseus foram preparados para aquele momento. Os fariseus precisavam de ser fariseus. Eles precisavam de ser zelosos pela lei, pela Torá. O fariseu Os fariseus tiveram uma conotação muito depreciativa. Esse nome fariseu deprecia, de certa forma, homens que eram zelosos pela palavra de Deus e que procuravam em todas as situações defender Deus, embora nós saibamos que Deus não precisa de ser defendido, mas eles viviam Deus até às últimas consequências e, portanto, eles não aceitavam, não admitiam que alguém quebrasse aquilo que tinha sido implantado ao longo dos anos e que estava enraizado, que estava profundamente enraizado nas tradições, na cultura e no viver do dia a dia do povo hebreu. E o povo hebreu vivia basicamente direcionado pelos fariseus, pelos escribas. E não é por acaso que o Senhor Yeshua lhes faz em vários momentos, em várias passagens das Escrituras, nós vemos Yeshua falar com um certo apreço por eles. Yeshua não os detestava, Yeshua não os odiava, Yeshua os amava e os entendia, embora não concordasse com eles. Existe nos dias atuais e sobretudo em algumas igrejas, sobretudo brasileiras, aquela coisa do não gostei, doeu, machucou. Porque os fariseus de hoje, eles misturam tudo. Os fariseus de então, eles tinham muito mais umbridade do que os fariseus de hoje. Os fariseus de então eram muito mais amados pelo Senhor Yeshua do que os fariseus de hoje. Fariseus sempre teve aquelas pessoas que na verdade, eu quando falo fariseus sempre teve, estou-me referindo a esses fariseus daquela conotação das pessoas más, que foi criada uma aura negativa em cima da palavra fariseu, mas nunca pelo Senhor Yeshua, mesmo quando ele os chamou de hipócritas. O Senhor os chamava de hipócritas, assim como ele chamaria a muitos de nós hoje hipócritas, se ele estivesse aqui fisicamente. Aqueles que hoje se acham o suprassumo provavelmente seriam também chamados de hipócritas pelo Senhor Yeshua, porque muitos há por aí apontando o dedo para os fariseus de então e que vivem do engano, que vivem da mentira, que vivem da igreja, que vivem do dízimo, que vivem de uma série de coisas que eles mesmos dizem que Yeshua anulou, porque dizem que Yeshua anulou a lei. Se anulou a lei, então porquê dízimo? Dízimo é da lei, dízimo é da Tanar, dízimo não está
na Brit Hadashah, não está no Novo Testamento, está no Antigo. E os fariseus de hoje gostam demais desse dízimo, eles adoram esse dízimo. Aliás, se não houver dízimo, eles nem pregam mais o Evangelho, porque os fariseus de hoje são muito piores que os fariseus de então. Os fariseus de então, eles perseguiam, eles não era uma perseguição, embora as Escrituras digam que eles procuravam um motivo para entregar o Senhor. É óbvio que isso teria que acontecer, porque estava profetizado na palavra de Deus e a profecia sempre se cumpre. Se não fosse assim, então os profetas do Antigo Testamento seriam falsos profetas. Teria que haver os fariseus para perseguirem, de certa forma, para encontrarem algo negativo em Yeshua, porque eles eram os guardiãos da Torá. E aquele que é guardião fiel, ele vai até a última consequência para defender aquilo que ele crê que é a sua convicção, que é algo que ele está guardando. E escribas e fariseus durante séculos e séculos guardaram com muito zelo a palavra de Deus para que hoje os fariseus de hoje possam usá-la contra os de então. Mas os fariseus de então eram homens muito amados, eram homens com umbridade, eram homens sérios naquilo que faziam. Eles perseguiam o Senhor por amor à palavra do Senhor. E os de hoje perseguem ao Senhor por amor ao dinheiro. São fariseus muito mais hipócritas. Os outros eram sepulcros caiados. Estes de hoje nem caiados são. Eles vestem uns ternos chiques, mas nem chegam a ser caiados. Eles são sepulcros mesmo, já fedem a quilómetros de distância, ainda que usem perfume francês. Mas eles são autênticos fariseus disfarçados de discípulos de Yeshua. Vou-me explicar. Vou desdobrar essas palavras de maneira a que nós possamos entender melhor. Os fariseus de então eram homens das tribos designadas para cuidarem das coisas de Deus. Eram homens levantados por Deus, que estavam na função deles, exercendo a função deles, provavelmente até de forma exacerbada, de forma excessivamente dura, rígida, mas eram homens que tinham a convicção de que eram guardiãos da palavra de Adonai. E eles, por zelo, procuravam não deixar entrar ninguém com heresias naquilo que eles aprenderam ao longo de séculos por tradições vindas dos seus pais. Por isso o Senhor Yeshua falava que jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardardes as tradições humanas que humanamente aprendeste de vossos pais. As tradições se infiltraram na tradição judaica, na cultura judaica, no meio do povo judeu, a ponto de as tradições sufocarem os mandamentos e de as tradições serem mandamentos. Não de Deus, mas de homens, como lavar de jarros, de camas, de pratos, de mãos e por aí vai, que Deus nunca mandou fazer. Mas por excesso de zelo, até o próprio sábado ficou sem poder ser visto, porque ele foi rodeado de tantos mandamentos ao redor dele que o sábado foi ficando muito longe, porque tinha muitos mandamentos ao redor do sábado. Não pode acender fogo, não pode cozinhar, não podia fazer nada, tinha regras para tudo, metros para andar, distâncias a percorrer que eram possíveis, que eram permitidas, outras não, e isso Deus nunca deu, mas isso eram tradições que foram herdadas e passadas de pais para filhos através do Talmud, escrito na Babilônia, e o Talmud de Jerusalém também, mas sobretudo o Talmud babilônico, onde era mais importante os conceitos trazidos pelos rabinos do que a própria Torá trazida por Moisés, que eles tanto idolatravam e adoravam. Então,
A confusão foi tanta que quando o Senhor Yeshua chegou, assim como eles não conseguiam enxergar o sábado, eles não conseguiram enxergar o Messias. Eles estavam cegos por tanta lei, tanto mandamento humano colocado ao redor deles. Tudo bem. Ao ponto de eles dizerem para o Senhor Yeshua, quando os seus discípulos estavam colhendo espigas, não para vender as espigas e daí tirarem um lucro, não como uma atividade profissional, colhendo os cereais para fazer dali o seu ganha-pão, mas colhendo algumas miseráveis espigas para encherem a barriguinha. Aquilo ali foi motivo de grande controvérsia e de grande confusão, porque eles acusaram o Senhor Yeshua de quebrar o sábado. Evidentemente, nunca o Senhor Yeshua quebrou o sábado, porque ele é o próprio sábado. O sábado, para ele, era muito claro. O Senhor Yeshua, ao sábado, ia na sinagoga, como nós vemos em Lucas, capítulo 4. Como era de seu costume, aos sábados ia na sinagoga ensinar, pregar, ouvir, ler a palavra do Pai. E não está proibido na lei de Deus não comer ao sábado. Tanto quanto eu me lembro, esse mandamento nos diz que 6 dias trabalharás, ao 7º descansarás, porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, e o 7º dia descansou, portanto o 7º dia ele santificou. E no sábado não farás nenhuma obra servil, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem tua casa, nem teu boi, nem teu jumento, enfim, dia de descanso para todos. Não te ocuparás das tuas empreitadas, das tuas empresas. Esse é o mandamento. Não está lá escrito não comerás, não colherás uma espiga no campo para comer. Não sairás de casa e não poderás andar mais de 500 metros. Ou mais de 1000, ou mais de 400, ou mais de 800. Presume-se que, se é dia de descanso, obviamente eu vou ficar por casa, ou por perto de casa, ou descansando na palavra do Senhor, de preferência, porque ela é o nosso descanso. Bom, então os fariseus, título dado a pessoas que eram zelosas da palavra de Deus, e não pessoas ruins, forçosamente, até porque nós vemos também numa passagem que os fariseus se aproximam de Yeshua, e porque muitos dizem que os fariseus detestavam Yeshua, queriam matá-lo a todo preço, e nós vemos numa passagem lá em Lucas também que os fariseus se aproximam do Senhor e falam: olha, sai de Jerusalém porque Herodes quer matar-te. E ele falou para eles ir dizer àquela raposa que eu vim para... Então, os fariseus não eram todos aquilo que muitos fariseus de hoje falam. O que os fariseus de então fizeram foi acusarem o Senhor Yeshua de quebrar o sábado por causa das suas atitudes. Atitudes que em nada quebravam o sábado, atitudes que em nada desmereciam o mandamento, mas eram atitudes usadas para poder acusar aquele que estava vindo trazer luz ao mundo. Os fariseus de hoje usam as palavras do Senhor que ele usou para responder aos outros, usam as palavras dele para dizerem que Yeshua aboliu o sábado. Os fariseus de então questionavam Yeshua para se certificarem e para preservarem as tradições que eles estavam convictos que vinham de Deus. Os de hoje usam a acusação contra o Senhor Yeshua, dizendo que ele é o anticristo, para em cima dele ganharem dinheiro. Por que o anticristo? Porque se o Senhor Yeshua, Jesus, para alguns, veio para anular a Torá, se ele veio para revogar, e ele fala que não, em Mateus 5,17, ele fala que não veio para revogar, mas veio para cumprir. E alguns, os fariseus de hoje, dizem que, então ele cumpriu por mim, eu já não preciso. São mais fariseus que os outros.
e mais cegos que os outros, porque os outros ainda viam alguma coisa, estes não veem nada. Porque acusam o próprio Messias de ter desobedecido ao Pai, de ter revogado as leis do Pai. E ele falou, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. E falou também, Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. Se o Senhor Yeshua tivesse vindo para revogar a Torá, para abolir leis e mandamentos, ele seria o anticristo. Se ele tivesse vindo, abra os seus olhos, meu irmão, minha irmã. Você está sendo liderado por cegos. Cegos. Eu não sou adventista do sétimo dia. Nunca fui. E também não vou ser. Eu sou de Yeshua, sou da Bíblia. Eu sou da verdade, eu sou do caminho da verdade e da vida. E nunca vi escrito em lugar nenhum da Bíblia os argumentos usados pelos fariseus de hoje, pelos fariseus que são terríveis. Os de hoje são terríveis, porque acusam o seu Senhor e Salvador, negam Yeshua. Ao dizer que ele aboliu o mandamento, estão negando ele. Porque ele veio com uma função de salvação, não de abolir nem de acrescentar. Esses fariseus horríveis de hoje usaram as palavras do Senhor, maquiaram elas, manipularam elas para dar razão ao Papa, a Constantino, que mudou o mandamento de sábado para domingo. Esses fariseus de hoje não estão fazendo isso por zelo da graça. Eles estão fazendo isso por ignorância e estupidez. Eles estão fazendo isso porque são ignorantes. E porque usam as palavras do Senhor Yeshua para a sua própria condenação e condenação daqueles que os seguem. Os fariseus de hoje são muito mais terríveis, venenosos e perigosos do que os fariseus de então. Os fariseus de então cumpriram aquilo que estava escrito nas profecias, entregarem o seu Salvador para a morte. Eles cumpriram. Os de hoje não estão cumprindo nada. Não está escrito, se bem que está, falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, muitos se levantarão em meu nome. O amor de quase todos esfriará e por aí vai. Também está escrito sobre eles. Mas não está talvez escrito tão profundamente quanto aquilo que eles se tornaram mesmo. Crápulas do Evangelho. Manipuladores do Evangelho. Anticristos do Evangelho. Eu sei o que você está pensando quando você ouvir isso. Mas eu quero dizer para você que eu não temo nada nem ninguém. Porque é a palavra de Deus que está revelada para aqueles que quiserem segui-la. Quem não quiser, não quer. Jamais Yeshua aboliu qualquer mandamento que seja. Qualquer mandamento que seja. Yeshua usou palavras da Bíblia para responder aos questionamentos dos fariseus de então. Os fariseus de agora usam palavras da Bíblia para acusar Yeshua como sendo ele um traidor. Yeshua nunca aboliu sábado, nem coisa nenhuma. Se você hoje está na graça e você acha que o Senhor aboliu o sábado, então você também pode desrespeitar pai e mãe. Você também pode matar. Você também não precisa de amar a Deus acima de todas as coisas, porque Yeshua aboliu tudo isso. Mas está escrito, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, porque Yeshua deu esse mandamento, e ao próximo como a ti mesmo. Pois muito bem. Mas não está escrito para não adorar imagens. Então os católicos estão certos. Eles não são pecadores. E Yeshua nunca falou que não podemos adorar imagens. Isso está lá na lei. Então por que o católico é pecador e você não? O católico está contrariando um mandamento da lei. E você está contrariando qual e de onde? Espero que você não seja um daqueles fariseus que eu citei.
Shalom.